O período getulista. Descubra os erros colocados propositalmente nesta apresentação. Durante a República Velha, as várias rebeliões populares contra o governo das oligarquias rurais paulistas foram esmagadas pelas forças da repressão. Parecia que nada poderia abalar o governo dos grandes cafeicultores. Porém, eles acabaram indo à ruína e perdendo sua força devido à crise de 1929. E esta era uma oportunidade de retirá-los do poder, o que realmente ocorreu através da Revolução de 1930. Várias forças de opressão se juntaram e, lideradas pelo político paraibano Getúlio Vargas, expulsaram do Brasil o último presidente daquilo que foi até apelidado de República do Café. Daí em diante, Getúlio Vargas assumiu a presidência do país e mudou seus rumos, com incentivo à industrialização e comércio, atendimento a outros setores sociais, como a burguesia e a aristocracia de outros estados, melhorias nas condições dos trabalhadores urbanos e rurais. É claro que os cafeicultores paulistas não estavam contentes em perder o poder. Por isso, incentivaram o povo de São Paulo a fazer revoltas contra o novo governo, acusando-o de ser ilegal, contra a Constituição. O povo de São Paulo acabou formando um exército e entrou em guerra contra as forças armadas fiéis a Getúlio Vargas, acreditando que lutava por belos ideais, mas era enganado pela propaganda. Na verdade, estava lutando para defender os interesses dos políticos paulistas que não aceitavam perder os seus privilégios. Essa guerra, que o estado de São Paulo lutou sozinho contra o resto do Brasil, tentando recuperar a sua antiga liderança, se chamou Revolução Constitucionalista de 1932. Dificilmente as classes ricas vão, elas mesmas, para o campo de batalha para defender seus interesses. Costumam manipular o povo ingênuo que acaba indo lutar em seu lugar. Getúlio Vargas derrotou os paulistas e se impôs no poder e foi ficando cada vez mais autoritário. Ele seguia os princípios do fascismo, um tipo de política de direita que fazia muito sucesso naquela época. A ditadura fascista de Getúlio Vargas foi se estabelecendo, com o povo sendo vigiado e obrigado a servir o Estado. Culto ao líder forte e carismático, propaganda ideológica, racismo, etc. O fascismo também era anticomunista, e isso agradou muito a classe média e alta, pois o comunismo pregava a divisão de riquezas, algo que poderia agradar aos pobres. Mas é claro que as classes mais abastadas não iriam querer isso. Então, os governos fascistas mantinham o povo sob controle, na rédea curta, não deixando-o ter organizações próprias e nem fazer movimentos de protestos, pois tudo isso poderia levar, no final, a alguma revolução popular
para estabelecer o comunismo. Já o socialismo pregava o contrário do comunismo. A exemplo do fascismo, ele queria manter os privilégios das classes ricas, mesmo que seja usado a violência. No final, o governo de Getúlio Vargas fez bem o seu trabalho de evitar o comunismo por aqui. E o melhor exemplo disso foi o esmagamento de uma tentativa de criar uma sociedade comunista no Brasil, ocorrida no ano de 1935, que foi liderado pelos revolucionários Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, e se chamou Intentona Comunista. Os participantes desse movimento foram presos e severamente punidos, com exceção de Olga Benário, que, por estar grávida, teve a sua pena revogada e foi libertada. Afinal, se a mãe fosse executada, o bebê em seu ventre também morreria, e ele não tinha culpa de nada. Mesmo o Brasil tendo um governo ao estilo fascista e simpatizando com o da Alemanha, entramos na Segunda Guerra Mundial contra ela. Isso aconteceu porque o Brasil era muito influenciado pelos Estados Unidos. Por isso, o governo do Estado Novo, de Getúlio Vargas, não pôde recusar seu convite de entrar na guerra ao seu lado. Ainda mais que esse convite veio acompanhado por um empréstimo de 70 milhões de dólares e recursos tecnológicos para desenvolver a indústria de informática em território brasileiro.